Boa tarde, é um grande prazer estarmos aqui hoje novamente, trazendo a palestra pública da tarde de hoje. Hoje teremos o prazer de receber nosso irmão Denis Martins, com a palestra Espiritualidade em Momento de Transformação. Que suas palavras possam tocar os nossos corações, para que assim possamos colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos maravilhosos do Evangelho e da doutrina espírita. Os irmãos que sentirem o desejo podem colocar a água para fluidificar durante a palestra. E para começarmos, faremos a nossa prece inicial. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, por esse momento, por podermos refletir sobre a doutrina espírita, sobre o teu Evangelho. Que o nosso irmão, que vai fazer uso da palavra hoje, possa nos trazer esse esclarecimento, que nos fortaleça com muito amor, com muita humildade. Que através desses ensinamentos possamos ser mais perseverantes e mais determinados nessa caminhada. E assim, buscarmos sempre teu amparo, a tua luz e a tua harmonia. Que possamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias e protetores espirituais. Também do nosso irmão Abdu, nosso dirigente espiritual. E que assim, possamos todos, unidos pelo mesmo propósito de transformação para o bem, nos fortalecermos nesse caminho do Evangelho. Que assim seja. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para compartilhar desse momento de estudo, já que a gente não está podendo se reunir pessoalmente, né, por conta desse contexto de saúde que a gente está vivenciando nesse momento. E para quem não me conhece, meu nome é Denis Martins, eu sou natural de Serra Talhada e hoje em dia trabalho e estudo aqui na Alemanha, na cidade de Münster, faço parte do grupo espírita Fonte de Luz e estou encarregado hoje da tarefa de compartilhar esse momento de estudo com vocês. O tema que a gente vai abordar hoje tem como título Espiritualidade em Momentos de Transformação. E nós vamos fazer aí uma viagem, primeiro por um momento histórico, por um panorama histórico, mostrando como a nossa espiritualidade, como a gente tem se transformado como humanidade e como a espiritualidade, nossa visão de espiritualidade tem também se transformado aí ao longo dos tempos, né, ao longo dos séculos. E a gente vai mostrar como o Espiritismo nos ajuda a enxergar novos caminhos nesses momentos de transformação que nós temos vivido e que nós temos sido convidados a vivenciar e a experimentar, né, que a gente tem percebido aí. Então, nosso objetivo de hoje é entender essa questão da espiritualidade, como a espiritualidade, como nós estamos sendo convidados a transformar a nossa espiritualidade, essa nossa face de ser humano, né? Os seres humanos, eles têm aspectos de espiritualidade aí. Eu diria que nós temos 3 características principais como da nossa vida, né? 3 faces de vida. Nós temos a primeira face, que é a minha interação comigo mesmo, como eu me vejo, como eu me percebo, a minha interação com o outro, né? Com a sociedade, com o meu irmão que está do lado, e a minha interação com o espiritual, com o transcendente. Então nós temos essas três faces, e hoje nós vamos focar justamente nessa face da minha ou da nossa interação com o transcendente, com aquilo que transcende, com aquilo que é espiritual, com aquilo que ressoa espiritualmente falando conosco. Mas aí, para a gente começar, como sempre, vamos fazer a nossa prece inicial, né, pedindo o auxílio da espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos proteja durante esses minutos e nos inspire. Deus, Pai amado e divino guia de todos os séculos, nós te agradecemos, Senhor,
por a oportunidade de podermos estar aqui hoje compartilhando esses momentos de reflexão e de estudo. Te agradecemos pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de ter acesso a essas informações e de poder tentar transformar a nossa vida baseado nessas informações que recebemos. Te pedimos o auxílio da espiritualidade amiga, dos teus servidores fiéis, servidores da causa do bem, que eles possam nos amparar, nos abençoar e que com essas bênçãos nós consigamos nos fortalecer em nossa fé e seguirmos em frente, vencendo os desafios e aproveitando as oportunidades de transformação que o Senhor nos oferece. Assim seja. Então, pessoal, para a gente começar aí nosso momento de estudo, eu queria chamar a atenção para vocês para um pequeno panorama histórico. Então, essa apresentação, esses slides aí que vocês estão vendo, eles foram construídos comigo, em conjunto comigo e meu amigo Marcelo Mota, meu grande amigo Marcelo Mota, que hoje, na época, estava morando na Inglaterra, hoje está no Rio Grande do Sul, ele faz pós-doutorado no Rio Grande do Sul, e nós fomos convidados a fazer uma palestra lá na Inglaterra sobre essas transformações, né, esse momento de transformações que a gente está vivendo. E aí eu adaptei um pouco essa apresentação, mas o crédito vai completamente para mim, para Marcelo principalmente, né, porque foi o idealizador, e aí tem um pouco aí meu dedo nesse conteúdo também. Então, dando o crédito a quem de fato merece. Um panorama histórico para a gente começar de fato a entender essa questão da transformação, das transformações e desse chamado a transformar a nossa espiritualidade também, pode ser visto nesse gráfico de alguma forma. Eu vou guiar vocês em torno dele. Então a gente começa aqui nesse gráfico com o Homo sapiens, né, que está ali, datas aproximadas, né, a partir de 200 mil anos antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Né. Era Comum é uma terminologia mais acadêmica que se usa, porque se a gente fala com não cristão, então não tem antes de Cristo. Né. A ideia é usar Era Comum porque fica mais interessante para todas as religiosidades e tira religião do meio também, que é interessante em termos acadêmicos. Né? Então, antes da Era Comum, nós temos aí 200 mil anos antes de Cristo, o Homo sapiens, aparecimento do que a gente vai chamar de raça humana, né? De alguma forma. E em 70 mil anos antes da Era Comum, nós começamos a perceber o aparecimento das primeiras religiões. Então, religiosidade, espiritualidade, essa questão de perceber-se em contato com o transcendente é algo que nós temos aí há diversos anos, diversos séculos. Né? E é algo que está presente aí nessa nossa evolução como raça humana também, né? Como seres humanos, vamos dizer assim, como espécie humana, melhor dizendo. Uma transformação que acontece interessante é o aparecimento da agricultura, porque isso faz com que a gente se fixe em algum local, comece a criar sociedades mais estruturadas e maiores, porque antes a gente era nômade e aí precisava extrair os recursos daquela localidade, e quando aquela localidade não tinha mais o que oferecer, ou quando a gente precisava mudar por conta de uma série de intempéries ou dificuldades que o ambiente nos oferecia, nós teríamos que mudar para outra localidade e assim sucessivamente. Com o aparecimento da agricultura e da domesticação de animais, nós temos uma grande revolução na espécie humana, na nossa história como humanidade, que nós conseguimos nos fixar e conseguimos produzir no local onde nós estamos. E isso traz uma série de benefícios, porque a partir desse momento nós vamos ter tempo de ser uma sociedade mais organizada, de expandir a sociedade de alguma forma. A gente vai começar a ter tempo de fazer uma série de outras coisas que antes a gente não conseguia ter, porque a gente estava sempre procurando, sempre investindo nosso tempo para saber o que a gente ia comer, ia produzir, ou ia ter como fonte de alimentação, fonte de sobrevivência no próximo dia. Com a agricultura, a gente agora começa a ter mais tempo para certas coisas, inclusive para desenvolver
espiritualidade, desenvolver religião e por aí vai. Uma outra grande revolução que acontece na humanidade é o aparecimento da escrita, porque aí a gente consegue deixar conhecimento registrado, conhecimento, cultura, história registrada, e pode repassar esse conhecimento para frente e pode também compartilhar de conhecimento com outras civilizações, com outras populações. Um super avanço, uma super revolução que aconteceu na história da humanidade e é super... tem uma grande ligação com o que a gente entende sobre espiritualidade, porque os livros sagrados, né, esses livros que são basilares para todas as religiões, foram escritos. Então nós temos aí um ponto um ponto definitivo, vamos dizer assim, nessa revolução como espécie humana, é a escrita. A partir desse momento a gente consegue ter uma civilização cada vez mais organizada, grandes civilizações como os grandes impérios, aqui representado pelo Império Egípcio, por exemplo. E aproximadamente 1400 anos antes da Era Comum, nós vamos ter o aparecimento do monoteísmo. E aqui falando sobre revolução espiritual e de espiritualidade, é um ponto de bastante interesse para nós, porque nesse momento, com o monoteísmo, e mais especificamente o monoteísmo hebreu, trazido por Moisés, né, como peça-chave, vamos dizer assim, nós temos uma coisa que é: Deus deixa de ser material. Deus deixa de ser representado e representável por coisas humanas. Então, antes de Moisés, o que é que acontecia? Se eu queria representar alguém, se eu queria representar Deus ou alguma coisa espiritual, eu fazia uma estátua, eu desenhava, eu fazia uma pintura. Na cultura monoteísta hebraica não existe isso. Deus, a ideia de Deus é virtualizada. Antes eu tinha um Deus, eu conseguia pegar na estátua de Zeus, eu conseguia pegar na estátua do Deus X ou Y, e agora com esse conhecimento, com essa proposta de espiritualidade, Deus fica virtual. Deus perde forma. E isso é super importante, porque a forma é limitante. A forma ela limita de alguma forma. Então eu tenho por exemplo, esse fone que vocês estão vendo, esse óculos que vocês estão vendo, eles têm uma forma definida. Quer dizer, definir é delimitar. Se eu tenho um Deus agora que não pode ser representado por estátuas ou por aparelhos físicos, vamos dizer assim, por aparatos físicos, essa ideia de Deus se abrange. Então a gente virtualiza. Hoje a gente fala muito de realidade virtual e tudo, né? Mas a ideia de Deus, Moisés foi um cara que conseguiu de fato estabelecer em um povo essa ideia de um Deus virtual, né? Que não pode ser, você não pode pegar. Feito a internet, por exemplo, né? A gente não pega, a gente usa, entende as suas consequências e as suas ações, seus impactos na nossa vida. A internet é assim, mas a gente não consegue pegar na internet e nem limitá-la, assim, eu digo, colocar num potinho. A gente não consegue fazer isso. E essa é uma grande revolução que há nesse pensamento espiritual. A gente agora vai começar a trabalhar não mais com aquelas coisas físicas, delimitadas em formas físicas, mas agora um conceito que é abstrato, um conceito muito mais abstrato, e Deus deixa de ser representado por alguma estátua ou alguma representação imagética que a gente que era utilizado anteriormente, né? Então isso já mostra uma transformação que há nesse sentido de espiritualidade, né? A gente agora tem uma transformação diferente. De fato, a humanidade passa por transformações sempre. E aí, pensando como sociedade em si, não só nessa questão espiritual, mas de maneira geral, nós temos 3 fases específicas que acontecem ao longo das eras, né? Tem acontecido ao longo das eras, e a gente percebe isso, que é a humanidade, ela passa por um momento de crise, onde necessidades são identificadas. Eu tenho necessidade de melhorar a minha condição de saúde, ou eu tenho necessidade de melhorar
a comunicação entre pessoas, eu tenho necessidade de melhorar o sistema político, eu tenho necessidade de melhorar a participação da sociedade na vida pública, enfim. Eu tenho necessidades, aparecem, e essas necessidades elas são identificadas, a gente chama isso de crise porque a gente conseguiu identificar essa necessidade, mas ainda não tem solução, por isso que é crise. Passa-se um tempo nesse momento de crise até que a gente encontra uma solução que caracteriza um progresso moral e ou material, né? Um progresso moral no sentido de que a gente tinha uma necessidade que era moral ou de conduta, e agora a gente conseguiu ter um progresso nesse sentido. Como exemplo, na Segunda Guerra Mundial nós tivemos aí o Holocausto, né, onde os judeus foram perseguidos e mortos, e depois da Segunda Guerra nós vamos ter a criação dos direitos humanos e por aí vai. Então um progresso moral que a gente vê palpável, né, acontecendo. É uma solução para aquilo que era para aquela necessidade que aconteceu. E aí, depois desse período, há um período de estabilidade onde a gente se beneficia ou a gente colhe os benefícios daquela solução que foi proposta. E isso acontece até esse benefício fica sendo utilizado até que a gente identifique que, olha, não está mais tão bom assim. Aquele benefício ali, agora ele não está mais adaptável, ele não está mais... ele já não está mais nivelado com a necessidade que a população, que a sociedade, ou que o ser humano precisa, né? Ou identifica. Então aquele benefício ali, ele há uma fase de estabilização da gente, colhe os benefícios daquela solução, até que aquela solução não fique mais tão boa, que a gente tenha outras necessidades. E essas necessidades sempre vão aparecendo, e é por isso que isso é um ciclo, né? A gente sempre vai ter momentos de crise e momentos onde aparece uma solução, aparece alguma coisa que melhora aquilo, a gente colhe esses benefícios da melhora e até que venha outra identificação da necessidade que a gente chama de crise. E nada disso é sem dificuldades, né? Nós estamos falando de períodos aí difíceis, e isso é natural. Toda vez que uma necessidade aparece, eu me sinto de fato... eu sinto alguma coisa está faltando, que não está bom, que precisa melhorar. E esses momentos são importantes, porque é assim que a gente progride, identificando a necessidade, propondo soluções para ela. Isso é geral, na transformação humana de vários aspectos. O que eu quero trazer para a gente aqui é que isso também funciona para a espiritualidade. Então os conceitos espirituais também passam por isso. Nós identificamos necessidades na nossa interação com o transcendente e muitas vezes aquela forma que a gente interagia com o transcendente não sacia mais a nossa necessidade, não está mais adaptada para aquilo, não traz mais aquele benefício que trazia anteriormente. E aí a gente identifica também momentos de crise nessa relação com a espiritualidade, com o transcendente, e aí é proposto novas soluções e a gente colhe o benefício até que venha algo que, de novo, a gente identifica alguma coisa que está faltando e por aí vai. Então, no nosso contato com o transcendente, isso também acontece. E é nesse contexto que o Espiritismo vem nos ajudar, porque o Espiritismo vem justamente num momento de crise das instituições religiosas, né? 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado em sua primeira edição, nós temos ali o contexto histórico de que depois de que o que era religioso tinha se perdido a grande importância que a religião tinha, principalmente nos meios dos pensadores, nos meios acadêmicos, nas pessoas que tinham um pouco mais de instrução, vamos dizer assim, ou que tinham acesso a mais informação, elas estavam rechaçando o que a gente chama de religião, pelos erros que as instituições religiosas cometeram no passado. E aí há uma necessidade, aparece uma necessidade. Nós não estamos mais querendo ou aceitando, ou de fato aquilo não preenche mais as nossas necessidades.
que ele não atende nossas necessidades, aquela religiosidade, aquela espiritualidade, aquela ideia de espiritualidade anterior, não, ou que já estava estabelecida, não atende mais nossas necessidades. E aí a gente precisa de uma mudança. O Espiritismo vem com essa proposta de trazer uma visão de espiritualidade que é, primeiro, racional. Então aquelas pessoas que estavam buscando lógica, razão, nessa questão do transcendente, acham no Espiritismo, se o estudam e se o vivenciam, essas bases lógicas e racionais para compreender as coisas transcendentes que acontecem em sua vida, essa relação com o transcendente. Kardec, então, tem a plena convicção de que o Espiritismo oferece essa solução para essa necessidade que a humanidade precisava naquele momento, né? E aí, como o momento de mudança sempre vem, nós estamos vivendo um momento de mudança agora, Kardec coloca lá na Revista Espírita, em outubro de 1866, um texto que eu acho bastante importante e que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Eu vou ler só um trechinho, coloquei uns trechinhos aqui para a gente ler, para a gente ver, e eu vou ler para vocês, para a gente poder compartilhar esse conhecimento. Então, Kardec fala assim: não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. Kardec já estava antevendo que o seu próprio mundo, lembrando que isso é 1866, então houveram, de fato, diversas transformações de 1866 até agora. E ele tem essa convicção, ele tem essa ideia de que, está acontecendo uma mudança e o fim do mundo, como a gente conhece hoje, de novo, 1866, vai mudar. Esse mundo que a gente estava vivendo, ele não vai durar por muito tempo. E de fato foi o que aconteceu. Nós tivemos grandes revoluções aí a partir do século XX, né? O século XX trouxe diversas revoluções para a gente. Nós estamos vivendo no século XXI hoje, onde as revoluções elas estão mais próximas, né, uma das outras. Nós tivemos aí diversas revoluções, por exemplo, tecnológicas, que foram, né, e na questão da saúde, que tiveram muito menos tempo de espaço entre uma para outra, né? Então, o fim nós não estamos vendo o fim do mundo material, que o mundo material continua aí. A Terra, se a gente não destruí-la pela questão da poluição e da destruição da natureza, né? Assim, se a gente não continuar depredando a natureza, a Terra continuará maravilhosa. O que acontece, que a gente sente mais dificuldade, é essa questão do mundo moral. Porque o nosso código de conduta, as coisas que nós estamos vivenciando, que nós queremos para nós, essas coisas aí, essas nossas intenções, nossas necessidades não estão sendo atendidas. E Kardec fala isso. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo. Esse mundo moral, esse padrão moral que está posto, esse sim vai chegar ao fim. E Kardec mesmo coloca: cada dia leva consigo alguns fragmentos. Então o que nós estamos percebendo hoje, mais intensivamente por conta da crise de saúde do coronavírus, é que esse mundo, esses valores, essas coisas que a gente percebia antes como ok, não estão ok. Nós temos outras necessidades. Nós precisamos dar um salto adiante. E aí, sempre que a gente chega num momento assim, a gente começa a ver coisas que a gente dava valor, coisas que a gente entendia que estavam ok, como agora perdem esse valor, e a gente começa a perceber que nós precisamos de algo a mais. Essas coisas então vão se caindo, essas ideias antigas, essas posturas antigas, elas vão se desconstruindo e a gente vai vislumbrando um futuro diferente. E é o que está acontecendo hoje, né? Nós temos aí hoje muito mais pessoas brigando contra os preconceitos, contra o fanatismo, contra essa ideia contra as diferenças de raça, de cor, de diferença social, enfim. Cada vez mais nós temos pessoas brigando por esses princípios, né? E isso mostra que de fato nós estamos vivendo num mundo diferente. E que bom que nós estamos vivendo num mundo diferente. Porque nós precisamos de fato evoluir, é para frente que se anda. A gente tem que
melhorar. Nossas atitudes hoje não caracterizam, não nos permitem viver num mundo melhor, porque nós não estamos fazendo o melhor. Se a gente quer viver num mundo melhor, a gente tem que começar a construir esse mundo melhor por nós mesmos. E é isso que Kardec fala nesse texto. E aí o que é interessante é que o Espiritismo ele nos dá dicas de como é que a gente faz para estar preparado para essas transformações. Que, de novo, transformações sempre vão acontecer. Isso é maravilhoso. Nós somos espíritos em evolução. Portanto, transformação é o que mais vai acontecer na nossa vida. Já é o que mais tem acontecido e o que mais vai acontecer na nossa vida como espíritos. Portanto, nós precisamos estar preparados para essas transformações. E aí Kardec fala assim, ó, esse mundo novo vai trazer com ele uma série de espíritos com percepções diferentes, com ideias diferentes. E aí o Espiritismo, como ele fala aí, desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem às vistas da nova geração. Então vamos pensar que a gente está, vamos entendendo que a gente está agora nessa transformação. O Espiritismo nos prepara e desenvolve em nós todas as ideias e todos os sentimentos que nos preparam para essa chegada desse mundo moral renovado, né? Transformado, desse novo mundo moral. A gente tem no Espiritismo todas essas ferramentas que nos preparam para isso. E Kardec continua, e é por isso que o Espiritismo é inato e existe em estado de intuição no coração de seus representantes, dos representantes desse novo mundo. Então, se a gente pensar que espíritos encarnando agora na Terra, que já tem uma evolução moral um pouco maior, eles já vêm com essas ideias inatas. Muitas vezes e na maioria das vezes com religiões diversas. Porque nós não estamos falando de religião aqui. Nós estamos falando de etiqueta. Sabe o que é etiqueta aqui que tem na camisa da gente, na roupa? Nós estamos falando disso. Religião é etiqueta. É assim, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou o quê? Não é isso. O que nós estamos discutindo aqui são ideias. E essas ideias, elas são compartilhadas, ideias boas, para esse novo mundo moral que está aparecendo, e que sempre vai aparecer um novo mundo moral, porque a nossa evolução é contínua. Essas ideias elas são compartilhadas por qualquer pessoa, de países diferentes, de culturas diferentes, de classes sociais diferentes. Então, essas ideias inatas que essa nova geração, esses espíritos que encarnariam na Terra para já mais evoluídos, eles já trazem essas ideias com eles. Ideias que o Espiritismo já nos coloca como sendo aqueles princípios morais já desde 1857. Então, nós estamos tentando desenvolver essas ideias. Alguns espíritos já vêm com essas ideias desenvolvidas, mas o nosso papel é desenvolvê-las no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí esses valores espirituais que Kardec fala, ele resume isso também essa questão da nova geração, né? No mundo, como será esse mundo novo, esse mundo moral novo que aparecerá, né? Ele resume isso na Gênesis, no texto lá, Nova Era, inclusive. E aí tem um trechinho que fala assim: a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. Então o que nós temos aqui é uma geração de espíritos, pessoas que vão encarnar na Terra, nossos filhos, nossos netos, que eles têm, e já desde sempre, já com eles, essa ideia de uma razão e inteligência desenvolvidas, né, muito mais. E aí a gente consegue ver também no nosso dia a dia, né, que geralmente as gerações que vêm elas são mais atentas à tecnologia, elas são mais aptas
as questões da tecnologia e do conhecimento mais novo, isso é maravilhoso, né? Mas o mais interessante é que essa geração que aparecerá, né? Que Kardec já falava lá que no futuro apareceria, ela tem um sentimento inato do bem. Então há uma predisposição ao bem nesses espíritos, como deve acontecer em nós também, mas há uma predisposição ao bem, e que nós hoje, que estamos construindo esse futuro para os seres humanos do futuro, nós temos que fazer com que a nossa terra, que as nossas relações sociais, com que a nossa sociedade esteja preparada para receber espíritos assim. Porque quem não gostaria de participar de uma sociedade em que todo mundo tivesse intimamente o desejo de fazer o bem, de ser bom, de ter uma sociedade harmoniosa? Todos nós queremos isso. Mas para que a gente consiga preparar o terreno para esses espíritos, e para nós mesmos, porque nós reencarnaremos no futuro, e nós gostaríamos de reencarnar num planeta que tivesse maravilhoso, né? Assim, que tivesse bem melhor do que a gente está hoje. Só que quem vai poder fazer isso somos nós mesmos. Nós somos os artífices, os artistas, nós somos os modeladores do nosso futuro. Se a gente quer ter um futuro bom, se a gente quer passar por um momento de transformação e ganhar o benefício no futuro, nós temos que fazer por onde? E desenvolvendo esses valores espirituais que são universais. Os valores do bem, da proteção, da vida em harmonia. Isso tudo são valores universais. E aí é interessante porque com a ideia espírita, é por isso que o espiritismo ele marca uma revolução na espiritualidade do planeta Terra, porque os conceitos espirituais, de espiritualidade, de religiosidade, de novo, não estou falando de instituição religiosa, eu estou falando de religiosidade, dessa ligação com o transcendente, dessa face da nossa vida, de lidar com algo que transcende, com algo que está além da matéria. Que a gente viu que desde a pré-história já havia religiões ou manifestações de religiosidade, melhor dizendo, né? E aí no Espiritismo nós temos uma visão diferente sobre o que é espiritualidade. E no Livro dos Espíritos, na questão 649, Kardec fala assim, ó, é a elevação do pensamento em direção a Deus, que é espiritualidade, que é a adoração a Deus, é isso. Pela adoração, o ser humano aproxima de Deus a sua alma. Então, religiosidade agora passa a ser não mais eu participar de um culto religioso, e sim aproximar-me de Deus pelo pensamento. Note que eu não preciso estar no centro para fazer isso, não. Porque o que a gente está vendo hoje é que muita gente ficou assim, poxa, eu não posso ir mais para a igreja, não posso ir mais para o templo, não posso ir mais para o centro. Mas a gente nunca precisou. O que a gente precisa é fazer o templo ser dentro da gente. O templo ser nós mesmos. Jesus já dizia, né? Jesus chegou no templo de Jerusalém e disse assim, destrua esse templo e eu construirei outro em 3 dias. Né? Jesus mostrando que o templo de fato é nós, somos nós. O templo está dentro da gente. O templo agora não é mais o centro, não é mais a igreja, não é mais enfim, não é mais a mesquita. Agora o templo é dentro de cada um de nós. Então a gente pode exercer nossa espiritualidade, principalmente nesse momento que a gente está tudo trancado em casa, dentro de nós mesmos. É um chamado que a gente pode entender isso como um chamado para que a gente consiga de fato exercer a nossa espiritualidade em qualquer local. Sem esse apego ao local, à parede, ao tijolo do local onde a gente exerce. É maravilhoso a gente estar em comunidade, é maravilhoso ter templo, ter igreja, isso é ótimo. Só que a gente tem que entender, a gente tem que começar a desenvolver esses potenciais dentro de nós. Dentro de nós, porque como espíritos, uma hora a gente desencarna e não tem mais a igreja. E não tem mais o centro. E aí? Então a gente tem que começar a desenvolver a espiritualidade dentro da gente.
Essa é a proposta. De novo, virtualizar, como Moisés fez, virtualizou a ideia de Deus. A gente devia virtualizar a nossa espiritualidade também. E esse momento está sendo maravilhoso para a gente fazer esse esforço, né? A missa é online, o estudo é online, a palestra é online, o culto é online. Então, já é uma proposta da gente poder pensar assim, opa, o templo agora é minha casa, o templo agora sou eu, o centro agora sou eu, o centro aqui é dentro de casa. E aí, o Espiritismo, que é isso que eu acho maravilhoso, ele nos prepara para transformações. Kardec falava assim, o item 917 do Livro dos Espíritos. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós não estamos falando de religião, não. Estou falando que o centro vai transformar as pessoas, não. Não é a igreja que vai transformar, não. Nós estamos falando das ideias espíritas. As ideias de espiritualidade. E essas ideias não estão confinadas em religião. Eles são princípios espirituais que o Espiritismo apenas revela, mas que já, como Kardec coloca no início do Livro dos Espíritos, o Espiritismo está na natureza. Quer dizer, é compartilhado por todas as pessoas. A única coisa que nós, como espíritas, temos de diferente é acesso a essas ideias metodologicamente organizadas por Kardec. Mas os princípios morais são universais. E quando esses princípios que nós temos acesso aqui nessa organização metodológica no Espiritismo, nós teremos, quando esses princípios tiverem de fato enraizados na nossa conduta, na nossa mente, aí a gente vai transformar tudo. Porque aquele que vive, vamos dar um exemplo, o cristão que vive como Jesus pede, fazendo à risca tudo que Jesus pede, esse cara está contribuindo enormemente para a transformação do planeta. Aquela pessoa que vive conforme o que Buda falou, está contribuindo enormemente para a espiritualização do planeta. Nós, se a gente conseguir viver todos e construir dentro de nós toda aquela a conduta e os princípios morais que o Espiritismo encerra, nós estaremos contribuindo completamente para a transformação das relações sociais, para os hábitos, para as ideias do planeta. Então, olha a ferramenta poderosa que nós temos nas nossas mãos. Olha que ferramenta poderosa. Essa ferramenta chamada doutrina espírita, esse conjunto de conceitos, de princípios morais e de conduta, eles podem nos ajudar, eles nos ajudam a viver e a passar por essas transformações que estão acontecendo agora e que vão acontecer no futuro. E aí a primeira transformação que eu queria chamar a atenção é essa questão da religião, ou da religiosidade, né? O Kardec, no livro Espiritismo, em sua mais simples expressão, ou em sua expressão mais simples, depende da tradução que você usa, fala assim, ó: o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões, todas. Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, independente de qualquer culto particular. Então acabou fronteira entre religião aqui, acabou fronteira. Não importa se o cara é budista, brahmanista, católico, protestante, não importa. Como espíritas, nós não podemos impor essas barreiras a ninguém. As ideias espíritas fundamentais, as bases fundamentais do espiritismo são compartilhadas por qualquer religião. Qual é a diferença do espiritismo então para outras religiões? É que nós temos explicações diferentes. As explicações são diferentes, mas o fundamento é o mesmo. E é isso que nos une, e a gente tem que ir pelo que nos une, não pelo que nos separa. Veja só, mais um texto de Kardec sobre isso. E aí esse é um texto que me impactou muito quando eu li pela primeira vez. Também no livro Espiritismo em sua mais simples expressão, você também pode encontrar esse texto no livro O que é o Espiritismo, que inclusive é o livro que Kardec sugere ser o primeiro livro a se ler se você não sabe nada de Espiritismo, ou se você quer entender alguma coisa sobre Espiritismo, começar
com o que é o Espiritismo, antes mesmo do Livro dos Espíritos. E aí Kardec fala assim: pode-se, pois, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano, e crer nas manifestações dos Espíritos, e por conseguinte, ser espírita. A prova está em que o Espiritismo tem aderentes em todas as seitas. Então, a gente tem que acabar com aquele nosso preconceito de falar assim: fulano de tal é espiritólico. Deixa ser. O Espiritismo está na natureza. Todas as pessoas podem ter o seu culto religioso e continuar sendo espírita. Inclusive nós. O que define o espírita não é a religião que ele segue. O que define o espírita é o quê? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? É pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. É o esforço da evolução que ele faz. É assim que se reconhece o verdadeiro espírita. Cristão, muçulmano, judeu, o que quer que seja. Então, nós temos que entender que o Espiritismo ele vem transformar a nossa ideia de espiritualidade. Então, a gente não tem mais barreira religiosa. Nosso foco aqui são os princípios, os fundamentos morais. Não são os fundamentos religiosos, são os fundamentos morais. Se alguém segue o culto X ou Y, não importa. Quais são os princípios morais que aquela pessoa segue e pauta a sua vida sobre eles? Isso é que é o importante. Então o Espiritismo, desde do século XIX, desde 1857, inaugurando para nós uma visão de espiritualidade que é transformadora, que acaba com barreiras. Isso é super importante para a gente, principalmente hoje, nas situações que nós estamos, no mundo que nós estamos vivendo. E aí outra coisa que Kardec fala, que é maravilhoso isso, que é a questão da oração, né? Então Kardec fala assim: cada um ore segundo suas convicções e o modo em que acredita mais conveniente. Então, se eu quero usar o terço, se eu quero ter um oratório, se é de joelho, se é em pé, se eu rezo para santo tal ou para o espírito fulano e tal, não importa. Kardec coloca lá: pois a forma não é nada, o pensamento é tudo. A sinceridade e a pureza de intenção é o essencial. Então, se alguém quer fazer o Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, rezar um salmo, não tem problema. Se quiser rezar uma reza muçulmana, sei lá, não conheço. Se quiser, enfim, não importa. O que importa é o sentimento, a pureza de intenção, a sinceridade daquelas palavras. Isso é que é oração. Quebra dos nossos preconceitos nesse momento de transformação em que a gente está todo mundo dizendo assim: eita, como é ruim estar em casa, separado do povo. Mas a gente está separado há muito tempo, pessoal. A gente já tem se separado muito por causa dos nossos preconceitos, por causa do nosso fanatismo religioso, por conta da nossa intolerância cultural, religiosa, intolerância sexual, enfim. Nossa intolerância tem nos afastado. Nós já estávamos afastados. O que a gente tem que entender agora é que a gente não pode mais se afastar, sim, pelo sentimento. Aí é que a gente tem que começar a dar valor para estar junto de novo. Porque a gente estava junto fisicamente, mas espiritualmente nós não estávamos juntos. Entende? Então, o que o Espiritismo vem trazer é assim, ó, antes da gente querer estar junto fisicamente, vamos querer estar junto emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente? Vamos propor primeiro essa união espiritual, essa união de princípios morais universais, sem barreiras religiosas, sem barreira da marca, da etiqueta lá, né? Se é X ou Y. E aí, outra coisa que o Espiritismo nos prepara é para as redes sociais. Talvez ninguém tenha pensado nisso, porque Kardec talvez nem tenha imaginado que no futuro a gente ia ter assim no nosso celularzinho o contato de milhões de pessoas que a gente podia interagir ao mesmo tempo, em tempo real, né, assim, com várias pessoas falando. Então, Kardec talvez nunca tenha pensado nisso. Entretanto, o Espiritismo já nos preparava para essa transformação das redes sociais. Olha o que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo. O ensino moral do Cristo constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada
e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Significa o quê? Que se você pratica aqueles conceitos, se você vive conforme o que Jesus ensinou, se você vive para o bem, seguindo aqueles preceitos universais que Jesus ensinou, pode ser no mundo real ou no mundo... Aliás, pode ser no mundo físico ou no mundo virtual. Você consegue viver tranquilamente, com a sua consciência tranquila, mesmo que seja no Facebook, no Twitter, enfim, qualquer rede social. Porque aqueles princípios são basilares para qualquer relação social que a gente vai ter na vida, ou na vida pública, ou na vida privada. E eu queria chamar a atenção para vocês, como alguém que estuda informática, que é o seguinte: realidade virtual é realidade ainda. Por isso que tem o nome realidade. É real. Não é porque é virtual que virou mentira. É real. Mesmo aqueles perfis fake, mesmo aqueles robôs que mandam fake news, aquilo ali representa um sentimento real de alguém. Alguém teve a intenção de criar o perfil fake. Alguém teve a intenção de criar o robô de fake news. Alguém teve aquela intenção. Então não é porque é virtual que virou mentira. O virtual representa uma face da nossa realidade. A intenção da pessoa que criou aquele perfil fake era real. Talvez de prejudicar alguém, enfim, não sei. Mas aquela intenção era real. Então vamos lá. Tudo que a gente coloca no Facebook, no Twitter, no YouTube, em qualquer rede social, Instagram, enfim, WhatsApp, aquilo ali reverbera no universo, afeta a vida das pessoas. Portanto, nós não estamos livres da lei de ação e reação só porque está no WhatsApp, não. Aquela palavra que você colocou que talvez machuque alguém, aquilo ali é contado pela justiça divina, hein? Realidade virtual também é realidade. A gente tem que tomar cuidado das nossas atitudes pelas redes sociais. Às vezes é muito mais fácil, dizem os especialistas, é muito mais fácil alguém ser agressivo e tudo pela rede social porque não está vendo cara a cara, né? Porque tem toda aquela aparelhagem de distância entre uma pessoa e outra, mas as nossas atitudes continuam sendo aquelas que vêm do nosso coração. Então vamos ter cuidado para não magoar as pessoas nas redes sociais. E o espiritismo e essas ideias, esses princípios morais universais já são a baliza, já são o guia para a gente seguir nessas relações. Então a gente não tem desculpa de dizer que a gente... não, porque eu não sei mexer na rede social, porque é novo para mim. Mas a convivência com os outros, o respeito, a tolerância, o bem viver, a harmonia, são coisas que a gente está sendo... que a gente tem a oportunidade de experienciar e de desenvolver desde que a gente é ser humano, hein? Agora a gente tem um novo meio de comunicação, mas os sentimentos são os mesmos. A interação social, a pessoa lá que está recebendo tua mensagem é um ser humano também. Então vamos ter cuidado com o que a gente coloca na rede social, porque é realidade. Em outras palavras, Deus está vendo. Vamos pensar direitinho nisso. E o Espiritismo já nos dá todas esses princípios, essas ferramentas para a gente conviver bem em qualquer mundo que seja, na realidade física ou na realidade virtual. Aí outra coisa que a gente tem falado bastante nesse momento agora do coronavírus, né, da crise de saúde que a gente tem, é a importância da ciência, né, porque é a ciência que desenvolve, são as pessoas, são os cientistas e os pesquisadores que desenvolvem as vacinas, os remédios, as aparelhagens que tem nos hospitais, né, engenheiros, farmacêuticos, enfim, pessoas de vários conhecimentos diferentes, de várias áreas diferentes, que se dedicam a sua vida inteira para desenvolver coisas para fazer com que aparelhos, remédios, enfim, itens que beneficiam a nossa vida. E aí a gente está vivendo agora uma transformação de, poxa, vamos lá, a gente dá valor a tantos outros profissionais, e agora que a gente está apressando dos profissionais de saúde, a gente está aplaudindo eles e dando valor cada vez mais. Isso era para ser sempre.
Era para ser sempre. Essa galera, os profissionais de saúde, os pesquisadores, essas são as pessoas que trabalham para a gente poder viver bem. Né? Então veja como a gente estava distante. Veja como a gente estava distante. A gente não conseguia reconhecer quem trabalha para a manutenção da vida. Veja isso. E aí, como a ciência é parte super importante da nossa vida, e nós só chegamos aqui por causa dela, principalmente, porque a gente só chegou aqui porque a gente conseguiu desenvolver remédio, a gente conseguiu desenvolver casa legal, a gente conseguiu desenvolver roupa, tudo isso aí é conhecimento científico colocado em prática. Né? A gente só está conversando aqui porque teve algum conhecimento científico colocado na prática para ter internet, para ter essa gravação de vídeo, né? Como é que seria a ciência do futuro? Olha como o Espiritismo já nos prepara para enxergar a ciência do futuro. Porque hoje a gente vê assim, eita, tem os robôs, a inteligência artificial, né? Os robôs vão tomar tudo. Como é que será? E Emmanuel, no livro Pão Nosso, há 50 anos atrás, ou mais do que isso, se não me engano, já falou assim, ó, no futuro. Inclusive esse é o título do capítulo, no futuro. As máquinas não vomitarão as chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Então esse futuro é a gente que tem que desenvolver, hein? Somos nós como seres humanos que temos que colocar os nossos princípios nas coisas que nós fazemos. Então se hoje a gente faz máquina de destruição, é porque dentro do meu coração tem destruição. Eu quero destruir alguma coisa. Né? Se no meu coração só tem bondade, só tem benevolência, eu construo máquinas que beneficiarão o planeta, tecnologias que beneficiarão o planeta. Meu conhecimento científico será apenas para beneficiar o planeta e beneficiar as pessoas que estão nele. Então note que no futuro, se nós desenvolvermos se não, quando? Porque nós faremos. Quando a gente desenvolver esses princípios universais do bem viver, da moral elevada, nós teremos aí tecnologias que são mais que vão fazer a sociedade viver cada vez melhor e mais harmoniosamente. Essa é a proposta que o Espiritismo tem, que o Espiritismo nos descortina e que, se aplicado, gerará uma ciência aí muito interessante, um conhecimento científico muito interessante. E aí o amor também, o Espiritismo nos traz essa ideia de um amor que transforma também, ou um amor transformado. O próprio Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 152, fala assim: a ciência em todas as épocas conseguiu inúmeras expressões evolutivas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Então o que a gente precisa é desenvolver tecnologia, ciência, desenvolver o futuro com base no bem, no amor. E a gente só consegue isso se a gente se aproxima das pessoas, tirando os preconceitos, né, a intolerância, tendo respeito. É assim que a gente constrói uma sociedade baseada no bem. E uma sociedade fundamentada no bem desenvolve coisas para o bem também. Note que nós não estamos falando de religião nenhuma. Nós estamos falando de princípios universais aqui. O Emmanuel também fala que o que é essencial para a gente agora, né? O que é essencial para a gente? A necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo. Isso é Emmanuel, no livro Emmanuel, também de mesmo nome, que no capítulo chamado Formação da Mentalidade Cristã. Então, há necessidade, segundo Emmanuel, de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo dentro do Evangelho, ou seja, dentro daqueles princípios morais que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Princípios, inclusive, que são compartilhados por todas as religiões, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Então, o que é essencial para nós hoje? Que é outra coisa, que o Espiritismo nos prepara para essa transformação, a transformação de nós mesmos. Em essência, o que nós precisamos hoje é transformar, aproveitar todas essas transformações que estão acontecendo para transformar nós mesmos. É um chamado para a nossa transformação, né? Tudo que a gente está vendo, as revoluções tecnológicas, as revoluções sociais, tudo isso é um chamado para a nossa autoeducação,
para nossa essência melhorarmos em essência. Né? É isso. É outra transformação que é necessária, transformarmos na nossa essência. E aí o nosso objetivo, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, já que nós vimos que o Espiritismo nos prepara para essas diversas transformações, o nosso objetivo hoje é o seguinte. Emmanuel ainda, texto de Emmanuel ainda do livro Emmanuel, Formação da Mentalidade Cristã. Nosso objetivo, que é, por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã. Por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e dos preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Então, esse é o essencial. A transformação que a gente tem que fazer hoje na nossa vida, baseado naqueles princípios morais que são universais e que são explicados racionalmente pelo Espiritismo, é modificar o nosso mundo mental, modificar nossa essência, nossas atitudes, para que a gente fique livre dos preceitos e dos preconceitos de todas as matizes que impedem a marcha da humanidade. Todos esses preconceitos. Para que a gente possa, sim, viver em paz, em harmonia, numa sociedade bela, sociedade digna do século XXI. Né? Digna do século XXI. Pensa aí, a gente tem hoje, nós temos colchão, escova de dente, internet, energia, ar-condicionado ou aquecedor, dependendo de onde você vive. Tem carro, a gente tem comida boa, né? Assim, logicamente, que tem nós temos todos os problemas de distribuição de renda e tudo, mas em geral, assim, o que é a humanidade, eu estou falando só o que a humanidade já conseguiu desenvolver de benefícios até hoje no século XXI, coisa só benefício. Se a gente tem acesso a isso ou não é outro problema, mas eu estou falando assim só de avanço intelectual, avanço científico que nós já tivemos, avanço tecnológico e de bem-estar que nós já tivemos. Olha quanta coisa. Será que a gente vive, nós mais privilegiados que temos acesso a essas coisas, será que a gente vive de maneira digna a ter todos esses benefícios? Então a gente tem que tornar a nossa vida mais digna dos benefícios que a gente tem adquirido. Né? É século XXI. No século XXI não se admite mais racismo. No século XXI não se admite mais intolerância com a religião do outro. Porque a religião do outro é de matriz africana. Eu vou lá e queimo o terreiro. Ou eu vou lá e coloco fogo na casa da pessoa. Porque é de religião diferente. Agrido na rede social. É século XXI, pessoal. 2020. Não tem condição da gente estar repetindo os mesmos erros que a gente repetia quando a gente estava nas cruzadas. Na Idade Média. Não faz sentido mais. Nós evoluímos. Aquela passada ali ficou para trás. Vamos para frente. Nosso objetivo é mudar a nossa essência. E o Espiritismo vem nos dar esse guia. Independente de religião. E é isso que é maravilhoso. É que essas ideias espíritas podem ser compartilhadas por todos os nossos irmãos em humanidade. E se a gente faz a nossa parte, já que a gente tem esse conhecimento, a gente conseguirá também contribuir para que esse mundo seja melhor. Começando por nós mesmos. Porque se a gente faz parte do mundo e a gente fica melhor, espiritualmente falando, a gente melhorou um pouquinho da espiritualidade daquele planeta. Para finalizar, uma frase de Emmanuel que está no prefácio na introdução do livro Nosso Lar, que eu acho maravilhosa. Fala assim: precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então o que a gente precisa nos dias de hoje é desenvolver a nossa transcendência, a nossa espiritualidade, a nossa conexão com o divino, com o espiritual, seja em religião que for, mas os princípios espirituais e morais que vão fundamentar a nossa entrada, garantir a nossa entrada numa sociedade muito mais justa, muito mais igualitária, muito mais harmoniosa, que será produzida por nós mesmos. O que garante que a gente vai ter uma vida melhor é o que a gente faz com todos os potenciais que nos foram oferecidos hoje. Que a gente possa, então, exercer o nosso papel de cidadão do mundo e colocar em prática esses princípios morais
que nos foram ofertados, esses potenciais que nos foram ofertados. E assim, nós vamos conseguir passar por esses momentos de transformação e pelos momentos que virão de transformação da melhor maneira possível. Esse era o conhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês, essas algumas palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos agora fazer a nossa prece final para encerrar esse momento. Agradeço a todos pela oportunidade, muito obrigado, e espero ver vocês em breve e participar mais desses momentos. Muito obrigado. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos, pela inspiração, pelo conhecimento, por essas mensagens maravilhosas que os Espíritos superiores nos ofereceram. Que a gente consiga entender, meditar em cima desses princípios, dessas ideias, e que elas façam parte dos nossos hábitos, da nossa rotina, e desenvolvam em nós virtudes maravilhosas. Nos dá fé, nos incentiva, Senhor, para que o nosso esforço seja contínuo e que a gente possa transformar a nós mesmos. Ampara a todos aqueles que sofrem, que buscam um novo rumo, que possam ser saciados em suas necessidades, Senhor. Assim seja. Obrigado, pessoal, e até mais. Agradecemos ao Denis por essa palestra, por essa belíssima explanação acerca desse tema tão interessante, espiritualidade em momento de transformação. Que possamos internalizar, refletir acerca do que foi conversado nessa tarde, especialmente sobre essa percepção de que somos uma grande família, nós somos a família universal e que essa união espiritual se faz necessária nesse momento de transição. E que possamos refletir com essa fala de Emmanuel, né? Que a nossa meta é formar uma mentalidade cristã, nos libertando de todos os preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Agradecemos essa participação e emitimos abraços fraternos a todos que fazem o Novo Horizonte. Aos irmãos que nos seguem, nós temos os nossos avisos. Nós já estamos em momento experimental dentro do protocolo do Covid-19, tendo os estudos presenciais às segundas e aos sábados. Nas segundas, às 19 horas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro do Espírito, alternando uma semana uma semana outra. E aos sábados, às 16 horas, também presencial, nós temos o estudo do livro Laços de Afeto. Pelas redes sociais, nós continuamos com os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e com a palestra pública essa que acontece no sábado às 16 horas. Então, os irmãos que nos seguem, nós estamos no YouTube e no Facebook. Agradecemos a todos por essa oportunidade e faremos a nossa prece final. Nesse momento, Senhor, serenamos nossas mentes, nossos corações, nos colocando em sintonia com a espiritualidade maior, em gratidão por essa oportunidade. Que essas bênçãos, esses fluidos salutares que foram derramados sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, nos fortaleçam e nos encorajem. Que possamos, Senhor, ter essa compreensão de que o nosso desenvolvimento espiritual é para sempre, é eterno. Somos espíritos imortais e que possamos nos fortalecer nos nossos laços fraternos para levá-los à imortalidade, para que possamos nos encontrar, que possamos nos compartilhar desses momentos sempre. Que a Tua paz, que a Tua luz, que a Tua harmonia nos envolva. Envolva também a todos os irmãos que nesse momento
estão passando por dificuldades, por doenças, por perdas. Que todos nós possamos ser acalentados pelo Teu amor e que esses fluidos de paz e de esperança nos deem a coragem e a perseverança necessária para seguirmos diante das provas e lá na frente, quando percebermos quão importante foi para o nosso crescimento essa dificuldade, podermos dar graças a Ti, Senhor, por nunca ter nos desamparado. Que assim seja.